A França está classificada para as quartas de final da Eurocopa utilizando-se de um velho enredo da era de Didier Deschamps. O jogo é de uma qualidade duvidosa, mas a equipe passa adiante deixando sensações de que talvez consiga sim mais uma vez atingir mais uma grande final ou até mesmo mais um grande título. Foi assim na era de Didier Deschamps e tem sido dessa maneira. E pode ser na próxima Copa do Mundo, inclusive, que é até quando vai o atual contrato do treinador campeão do mundo com a França em 2018, inclusive batendo essa Bélgica nas semifinais daquela competição na Rússia. O jogo desta segunda-feira, ele foi bastante morno, ele foi bastante truncado, e a equipe francesa conseguiu marcar apenas um gol aos 39 do segundo tempo, e foi um gol contra do zagueiro Vertonghen depois de um chute de Kolo Muani, que havia entrado na vaga de Thuram. A jogada foi iniciada de maneira bastante positiva pelo bom jogador Théo Hernandes, ali saindo da ponta esquerda, indo para o meio. A bola passou por Rabiot até o Kanté tocar para o Koundé, que assistiu ao Kolo Muani. O gol oficialmente pela UEFA foi dado como contra, repito, do Vertonghen. Aliás, a França só marcou 3 vezes em 4 partidas nesta Eurocopa, 2 gols contra e 1 gol marcado de pênalti por Kylian Mbappé. Aliás, esse jogo pode ter cara de semifinal de uma Copa do Mundo recente, mas na prática apresenta 2 dos 3 piores ataques em termos de taxa de conversão de chutes da fase de grupos dessa Eurocopa, viu? França e Bélgica finalizaram 48 vezes nessa fase de grupos e marcaram apenas 2 gols cada, a taxa de conversão de 4,2% que só perde para a Sérvia nos 3 primeiros jogos dessa Eurocopa. Então, não foi uma grande surpresa essa partida ter terminado com apenas um gol marcado, ainda por cima um gol contra, né? São 2 times que não têm conseguido realmente marcar muitas vezes, apesar de criarem bastante. Nessa partida, por exemplo, foram 24 finalizações no total, mas apenas 5 acertaram as metas de Maignan e Castells. As melhores atuações do jogo vieram do lado francês e mais do meio para trás, tá? O William Saliba, jogador do Arsenal, foi impressionante no duelo individual contra o Lukaku, inclusive no início da jogada do gol, ele consegue desarmar o Lukaku mais uma vez na partida. O Théo Hernandes, repito, foi muito bem, aliás, para mim tem sido um dos melhores jogadores da seleção francesa nessa Eurocopa. E o Tchouaméni, jogador do Real Madrid, que foi muito bem, acho, para mim, o melhor em campo dessa partida. E o Kanté, mais uma vez, já ganhou 2 vezes o troféu de melhor jogador da França nessa Eurocopa e nos deixa a sensação de que talvez não seja muito inteligente julgar que o cara que foi para o futebol da Arábia Saudita automaticamente já não tem condições de jogar pelo menos competições internacionais, pelo menos uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa do Mundo. O Kanté parece ainda em forma europeia. É um jogador que tem sido muito importante para a França e mais uma vez hoje foi nessa vitória no limite ali contra uma Bélgica que, para mim, apesar de uma escalação que parecia ofensiva, né, o técnico Domenico Tedesco ele fez 2 alterações, tirando o Tielemans e o Trossard, colocando o Openda e o Carrasco, recuou um pouco o Kevin De Bruyne, parecia que era um time que poderia tentar agredir a França, mas na verdade foi uma Bélgica muito na segunda marcha, né? Uma Bélgica que apostou no contra-ataque praticamente o tempo todo, algumas vezes conseguiu agredir a França. O Kevin De Bruyne teve 2 finalizações mais perigosas, uma no primeiro tempo em cobrança de falta e uma no segundo tempo já na entrada da área. E o Maignan foi bem nessas 2 bolas. Teve uma chance que foi a mais clara, que acabou não resultando em finalização já no segundo tempo com o Carrasco, que teve tempo depois de um grande passe do Kevin De Bruyne. Mas o Théo Hernandes chegou e conseguiu bloquear essa chance da Bélgica. Mas, de qualquer forma, não foi uma atuação condizente com a qualidade dos jogadores que o Tedesco tinha em campo e no banco de reservas, muitos deles, como o próprio Trossard e o próprio Tielemans, nem do banco de reservas saíram para entrar nessa partida. Não entendi muito bem as opções do técnico da seleção belga. O De Bruyne, portanto, teve uma atuação até ok, poderia ter saído com uma assistência se não fosse o Carrasco
mais lento e o Hernandes mais rápido. Poderia ter saído com gol se tivesse aproveitado melhor as chances de finalizações que teve. Ele que era a grande estrela de uma Bélgica dependente do Kevin De Bruyne. De um lado, para mim, dentro dos jogadores belgas, ele teve a segunda melhor atuação, atrás do Jeremy Doku, que para mim que foi o cara mais perigoso e mais insinuante dessa Bélgica nessa partida contra a França. Mas a grande estrela era o Kevin De Bruyne. E do outro lado, claro, Kylian Mbappé, que teve uma atuação razoável. O Mbappé ele teve chances de finalização que ele próprio criou, que os companheiros criaram para ele, mas ele não conseguiu, de fato, oferecer muito perigo para o goleiro belga. O Mbappé, que jogou, claro, mais uma vez de máscara e será assim pelo menos até o fim da participação francesa na Eurocopa, ele disse na entrevista coletiva de véspera dessa partida, neste domingo, portanto, que jogar com a máscara é algo surpreendente para ele por ser tão horrível. Nas palavras do Mbappé, ele fala, cara, eu já mudei o modelo da máscara algumas vezes porque sempre tem alguma coisa errada com o modelo da máscara que ele vai utilizando. Ele diz que todos eles limitam a visão, claro, a gente já pode imaginar isso, né, periférica especialmente, e que também o suor ficando preso atrapalha, ele tem que mexer na máscara para liberar o suor, enfim. Lembrando que o Mbappé ele quebrou o nariz no jogo de abertura da França nessa Eurocopa contra a Áustria, perdeu o jogo contra a Holanda e depois já voltou a jogar de máscara e será assim nas quartas de final certamente. Portanto, temos uma extensão dessa freguesia entre França e Bélgica. Agora são 5 jogos entre essas duas seleções em grandes competições, Eurocopa ou Copa do Mundo, e 5 vitórias francesas com 14 gols marcados e apenas 3 sofridos. A França segue adiante. Não encanta, não marca muitos gols, mas segue sendo uma das favoritas pelo poder que tem de, no estalar dos dedos, como foi nos minutos finais da final da última Copa do Mundo, por mais que não tenha sido suficiente para ganhar o título, deu para ver e dá para ver que a França precisa de poucos cliques para poder passar adiante e passar por cima dos adversários. A Bélgica não é uma seleção fácil de se enfrentar, por mais que tenha tido uma atuação abaixo da crítica e abaixo das minhas expectativas, pelo menos. A França segue adiante e pode carimbar o seu favoritismo nas quartas de final, inclusive.